Shalom. Quando falamos de reino de Deus, obviamente a pergunta vem, mas o que é um reino? O que significa reino? Vamos começar olhando para o Salmo 96, o verso de número 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então diz, reina o Senhor. O Senhor está reinando. Agora, o que é esse reino? Quando a gente pensa em monarquia, em rei, em reinado, pensamos num território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Então, monarquia é uma forma de governo em que o cargo supremo ele é unipessoal, uma única pessoa o exerce. E é um cargo vitalício, ou seja, ele permanece. Normalmente ele é hereditário, passa de pai para filho. Nos tempos bíblicos, a gente vê a figura do monarca absoluto. Ele tinha poder absoluto, inclusive sobre a vida dos seus súditos. Hoje em dia, mesmo em algumas monarquias absolutistas que ainda existem no mundo, não chega até esse ponto, mas naqueles tempos antigos isso era muito comum. O rei tinha um domínio absoluto. Ele podia criar leis, ele podia determinar o que as pessoas iam fazer, enfim, ele tinha os três poderes que hoje a gente vê na democracia estavam em uma única pessoa, né? O poder legislativo, que era de criar leis, legislar, o poder executivo, que era fazer as coisas acontecerem, e o poder judicial, que era a aplicação das leis que ele mesmo criou. Então, o rei, ele podia criar, aplicar, revogar leis, ele podia governar do seu jeito, por isso muitos reis eles eram injustos e o povo não tinha muito o que fazer. E outros reis eram justos e isso alegrava o povo. Ele tomava as suas decisões com toda a liberdade, porque ele era absoluto. Agora, aplique essa definição a reino de Deus. Deus, o Santo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o cheio de glória, Deus governando através de uma monarquia absoluta, né? O seu governo, o seu domínio absoluto sobre as nossas vidas, tendo total controle sobre tudo que somos, fazemos, planos, futuro, ele tendo domínio sobre isso. A pergunta é, você gostaria de ter um rei absoluto como Deus sobre a sua vida? Acontece que eu e você podemos querer e permitir, ou podemos rejeitar. É uma decisão pessoal que cada um de nós tem que tomar. Em algum momento da nossa vida a gente tem que tomar. Ou queremos Deus como governante absoluto ou não queremos. Mas lembre-se, quando nós o queremos, então será absoluto. Ele cria as leis, ele executa as leis, ele faz as coisas acontecer, ele tem o domínio sobre tudo. Por isso, não nos compete questionar Deus, ficar perguntando por que Deus fez isso, fez aquilo, ou então querendo dizer para ele, Deus, o senhor tem que fazer desse jeito, daquele outro jeito. Não é assim que funciona. Se ele é absoluto, ele tem total autoridade para fazer o que quer, como quer, quando quer, na vida de quem ele quiser. Somos súditos? Então deixemos que ele governe.